Sou a professora Thaís, né? Hoje, nossa aula, vamos dar continuidade a Operações Unitárias 1, né? Vamos dar continuidade aí à nossa aula. E hoje vamos falar sobre transporte dos fluidos e dimensionamento de bombas, ventiladores e compressores, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre dimensionamento, primeiro a gente precisa entender o que seria um fluido, né? Então, a gente pode observar que o fluido ele não é o estado da matéria, né? A gente tem o estado sólido, líquido, gasoso. Ele é o quê? Ele é o caminho, né? Ele é o caminho do estado da matéria. Como assim? É o percurso. Como assim? Eu tenho o sólido, né? Então, quando eu exerço uma pressão, ou seja, uma tensão de cisalhamento, o sólido ele deforma. Então, não necessariamente ele vai voltar ao local, né? Porém, quando a gente fala de fluido, a gente pensa em gases e líquidos. Por quê? Porque no momento que a gente gera uma tensão de cisalhamento, a gente vai ter um gradiente de velocidade. Ou seja, a gente vai ter um escoamento. Então, aqui eu tenho uma superfície sólida e aqui eu tenho um fluido. Então, no momento que eu gero uma tensão de cisalhamento, essa partícula, ou seja, essa parte da superfície, ela vai começar a ter velocidade. Até que, um certo ponto, que aqui a velocidade é zero, ela também vai adquirir velocidade. Então, aí a gente diz que é um escoamento, tá certo? Então, a gente precisa realmente entender, né? Eu sei que vocês, alunos, estudaram mecânica dos fluidos, né? Então, viram essa parte toda sobre fluidos. Mas a gente precisa conversar um pouquinho antes da gente entrar na parte de dimensionamento. Então, a gente tem também algumas propriedades dos fluidos que são importantes, né, para a gente poder fazer o dimensionamento de bomba, de compressores e de ventiladores. Até porque essas propriedades, elas interferem na velocidade do fluido, na perda de carga do fluido, até porque a viscosidade, se a gente parar para pensar, a viscosidade, se a gente tem água e óleo, a gente sabe que o óleo é mais viscoso, ou seja, a viscosidade ela faz com que tenha um maior atrito dentro de uma tubulação. Então, ele tem uma tubulação onde o fluido ele é mais viscoso, então ele se adere mais ao tubo, ou seja, a gente tem uma elevada perda de carga em relação a um fluido que é menos viscoso. Tá? Com isso, a gente também pode falar de transferência de fluido que está relacionado ao quê? Está relacionado a duas características. Tá? A gente tem fluidos compressíveis e fluidos incompressíveis, tá? Mas o que seria isso? Se eu olhar aqui, vamos supor que aqui eu tenho uma seringa, tá? E eu coloco água dentro da seringa. Eu coloco o dedinho aqui e vou exercer uma pressão com água na seringa. Na hora que eu exercer a pressão, a gente observa que não há tanta variação de volume, tá? Então a gente pode dizer que ele é um fluido incompressível. Tem a variação, só que como é mínima a gente desconsidera, ou seja, a gente não tem uma variação aí de volume. Porém, se eu pegar uma seringa vazia, coloco o dedinho aqui e aperto, o que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o êmbolo ele tem uma maior movimentação, ou seja, a gente consegue ter uma variação de volume aí. Então, mas por que isso, professora? Porque eu tenho o estado líquido e o estado gasoso. O estado líquido, as partículas elas estão um pouco mais próximas. Então, quando eu aperto, como ela está próxima, ela se ajusta de um jeito que é quase imperceptível. Porém, no estado gasoso, as partículas elas estão mais distantes. Então, na hora que eu faço a pressão, a gente consegue ver aí essa variação de volume, ou seja, como elas estão distantes. Então, com a pressão, a gente consegue ver ela se arranjando mais facilmente, tá certo? Opa! Então, existe também, a gente pode calcular através do número de Metz para ver se o fluido ele é compressível ou incompressível, né? Então, vocês podem observar aqui que, a professora acabou de dizer que o gás ele é compressível, e por que ali tem incompressível, né? Então, existem casos que até líquidos são compressíveis, tá certo? Então aí vai depender de algumas propriedades dos fluidos, tá certo? Então aqui a gente pode observar que o gás ele é compressível
compressível quando minha velocidade de escoamento tende a ser próxima à velocidade do som. Então isso faz com que eu tenha uma variação de massa específica do fluido. E para líquidos, né, como a gente pode observar pela relação, a gente sabe como ele é incompressível, então a velocidade do som é muito grande em relação à velocidade de escoamento. Então aí a gente consegue mais ou menos determinar como é que a gente consegue dimensionar se o fluido pode ser compressível ou incompressível, tanto para gás como para líquido. E a gente entra aí falando um pouquinho sobre bombas, né? Então a gente sabe que não necessariamente a gente precisa utilizar uma bomba para fazer o quê? Um transporte de um fluido, né? Então se eu pego um fluido que ele está acima, né? Eu quero deixar da caixa d'água, eu quero colocar para uma caixa embaixo, eu sei que aí a gravidade vai nos ajudar, então eu não preciso de bomba, tá certo? Mas existem casos que a gente necessita de bomba. Quando eu tenho uma inclinação horizontal, eu preciso de bomba para manter aquele fluxo de escoamento, né, de um fluido. Ou também, como eu tenho uma caixa d'água e quero levar a água lá para cima, um fluido lá para cima, então eu preciso de uma bomba, não é isso? Então, quando eu preciso de uma bomba, a gente pode observar que a energia mecânica, só para não esquecer, como eu falei, tem momentos que a gente não precisa de bomba, então a energia potencial acaba se transformando em energia cinética. Mas quando a gente precisa utilizar uma bomba, né, para fazer esse processo, a gente sabe que a energia mecânica ela vai se transformar em energia potencial, mais energia cinética, mais energia da pressão, tá certo? Então aqui já fica diferente. Então se eu tenho uma bomba, eu tenho energia elétrica que vai se transformar em mecânica e a mecânica ela vai se transformar nessas três energias aqui, tá certo? Porque aí a gente tem a conservação da massa, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de como seria, né, esse processo com uma bomba. Então eu tenho aí três tópicos principais. Eu tenho antes da bomba, ou seja, eu tenho a inclinação até a sucção, eu tenho a bomba e eu tenho após a sucção, que a gente chama de recalque ou descarga, né? Então a gente pode ter essas três expressões. Então quando a gente utiliza uma bomba, a gente tem exatamente a bomba, onde antes eu tenho a sucção, né? Então aqui é um sistema de sucção, então ele vai sugar este fluido e a bomba ele vai ajudar esse fluido a levar lá para o recalque, para descarga. Não vou apagar porque já eu chego lá, certo? Vamos lá. Então, para a gente escolher uma bomba, não, pega essa bomba aqui, dá certo. Não, a gente precisa, né, saber de algumas propriedades, a gente precisa entender algumas coisas, né? Então, primeiro a gente precisa saber o local. Como é que a gente vai instalar? Como é que vai ser esse projeto de instalação, né? A partir daí, saber qual será onde será a sucção, onde será o descarte, né? A descarga ou recalque que a gente pode chamar, né? Também a gente tem que prestar atenção na altura manométrica, né, que a gente vai calcular um pouquinho lá na frente, observar a vazão volumétrica e as propriedades do fluido, que é o que eu falei lá, né? Como eu falei, quando a gente tem maior viscosidade, a gente tem uma maior perda de carga, né? A gente reduz a velocidade desse fluido percorrer em uma tubulação. Então tem essas propriedades influenciam também na escolha da bomba. Então aqui eu trouxe, né, alguns tipos de bomba, né? Então a gente tem as bombas turbobombas e temos as máquinas de deslocamento positivo. A grande diferença é que as máquinas de fluxo ou turbobombas, elas funcionam a baixa pressão e alta energia cinética. Porém, a deslocamento positivo é ao contrário, né? Ela funciona em alta pressão, porém com energia cinética baixa. Então a gente tem as centrífugas, que a gente pode chamar de fluxo radial, e as de fluxos misto ou axial. E tem um deslocamento positivo, que são chamados de alternativa
vamos conversar um pouquinho sobre elas. A turbobomba, tá? São máquinas nas quais a movimentação do líquido é produzida através de uma rotação de um rotor. Então, o coração da bomba centrífuga é o rotor, né? Então, aqui eu tenho alguns rotores, né? Então, vai depender do tipo de fluido, né? A aplicação de cada rotor, mas vamos entender direitinho como seria isso, né? Vamos ver aqui. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha animada para tentar compreender, né? Então, como tem o nome, é uma bomba centrífuga, vem o que? Do meio. Então, o fluido ele sai aqui no meio, ele vai sair no centro do rotor e vai para a periferia do rotor. Então, ele sai aqui e aqui a gente tem, não sei se está dando para enxergar, aqui a gente tem as palhetas, tá? Então, deixa eu dar um play aqui de novo para a gente dar uma olhadinha melhor. Então aqui, ó, o fluxo sai do centro do rotor e aqui ele entra nessas palhetas. Pode observar que a gente tem no sentido horário. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um maior aumento de velocidade, onde esse fluxo, né, onde o fluido ele vai chegar nessa carcaça até a descarga, né? Até o recalque. Então, neste recalque, vocês conseguem observar que esse recalque ele vai aumentando, ou seja, a gente tem a pressão atmosférica, que é maior do que a pressão dentro do rotor. Então, no momento que ele chega aqui, a gente tem uma maior abertura, a gente reduz a velocidade dessa partícula, consequentemente aumenta a pressão. Então, ela aqui vai sair com a pressão maior do que a de dentro do rotor. Então, aqui é o rotor, é a bomba centrífuga, né? De outro corte. Então, aqui a gente tem pressão alta. Então, como aqui a pressão alta e aqui no rotor é a pressão baixa, então ela consegue fazer a sucção. Aqui existem esse processo e após o processo de centrifugação, a gente tem aqui a descarga, a liberação, né, do fluido, tá certo? Temos também as bombas de deslocamento positivo, né? Então, como eu falei, são bombas que utilizam alta pressão. Então, aí a gente tem bombas de pistão, né? Que são bombas alternativas, e a gente tem as bombas de engrenagem, tá? Então, seriam essas duas modalidades de deslocamento positivo. Então, aqui eu trouxe uma imagem, não sei se está tão nítido, né? Então, aqui é um processo de bomba-pistão. Então, a bomba-pistão, ele funciona assim, ó. Eu tenho aqui eu tenho um pistão, certo? Aqui eu tenho a sucção e aqui eu tenho a descarga. Então, na hora que esse pistão ele sobe, a gente baixa a pressão aqui dentro do sistema, a gente tem aqui a sucção. Na hora que o pistão desce, tem uma maior pressão e aí a gente consegue fazer o processo de descarga. Então, é basicamente o processo da bomba alternativa. A bomba rotativa, né? Então, a gente tem um estilo de engrenagem, que a gente chama, né? Então, ela passa aqui, sem passar dentro desse eixo, pode ver que ela percorre aqui, ó, nas extremidades desse eixo, tá? Ela tem um probleminha, tá? Essa bomba ela precisa de um ladrão. Vocês já ouviram falar de ladrão? Quem tem piscina em casa, né? Quando a piscina está cheia, tem que ter um ladrão para ela não transbordar. Então ali encheu a piscina, tem lá um caninho que ele vai descarregar. Então essa é uma bomba que tem que ter uma chave de segurança, né? Porque se eu fecho aqui na descarga, a gente vai aumentar a pressão daqui e pode estourar um cano em algum processo aí industrial, né? Então realmente tem que prestar atenção aí a ela. Então a gente tem aqui algumas vantagens, né, da bomba centrífuga, né, que é a mais aplicada, é mais utilizada, né? Então é uma bomba de pequeno custo, né? É utilizada também em poço, né? A gente utiliza no dia a dia mesmo, tá? Dimensões reduzidas comparadas a uma bomba de deslocamento, tem baixo ruído, né? É bem mais prático, mais fácil de instalação,
facilidade de partida, fluxo uniforme, né? Flexibilidade de operação. Então, assim, realmente ela é muito utilizada. Lógico que não quer dizer que a outra não utiliza. Normalmente se utiliza em escala industrial quando a gente precisa de processos com pressões muito elevadas, né? Então, aí a gente tem essa grande diferença. E aqui a gente tem o processo de dimensionamento da bomba, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Aqui eu tenho um tanque onde eu quero levar esse fluido para o tanque 2, certo? E aí a gente chega a uma altura manométrica, mas por isso que eu deixei aí. Mas como é que a gente chega para calcular a altura manométrica, né? Então, como a gente trabalha com engenharia, a gente precisa entender a forma, onde é que vem essa fórmula, né? Então, a gente tem que ter essas propriedades. Então, eu sei que a energia mecânica vai ser o somatório da energia potencial, né? Certo? Mais a energia cinética, mais a pressão. Pressão vezes o volume. Então, aí a gente tem, né? Então, a energia mecânica, normalmente a gente utiliza energia mecânica em função do fluxo, né? Do peso do fluido. Então, eu tenho aqui, dividindo tudo isso daqui pelo peso, né? Que é mg, a gente tem Z, que é a altura, né, do recalque, né, da sucção, né? Então, a altura, então a energia potencial aqui, ó, a gente tem Z e aqui a gente tem Z2, vai ser, deixa eu destrinchar direitinho aqui, mg vezes Z dividido por mg, mais mv2 sobre 2mg, mais P vezes, se aqui é o volume, a gente sabe que a massa específica é massa sobre volume. Então, o volume vai ser o quê? Vai ser ρ, vai ser a massa sobre ρ. Então, aqui eu tenho M sobre ρ vezes mg. Então, aqui a gente pode observar, ó, a gente aqui, ó, mg, mm, Então, aqui a gente vai ter que a energia potencial, a energia mecânica vai ser Z mais V ao quadrado do G mais P dividido por ρ vezes G. E a gente sabe que o peso específico é ρ vezes G. Então, a energia mecânica vai ser Z mais V2 mais P dividido pelo peso específico, certo? Só que, o que é perda de carga? Perda de carga é a diferença de dois pontos, não é isso? Então, quando eu quero calcular a perda de carga aqui, eu sei que é a variação da energia de um ponto menos a do outro, não é isso? Então, minha perda de carga do sistema vai ser a variação de Z mais a variação da velocidade ao quadrado mais a variação de P dividido pelo peso específico. Então, isso aqui seria a perda de carga de dois pontos sem a bomba, certo? Mas aí a gente começa a colocar, a gente está o quê? Está trabalhando com dimensionamento de bomba. E aí agora a gente começa a compreender como é que a gente vai calcular a perda de carga em uma bomba, tá certo? Então vamos ver aqui direitinho como seria. Então aqui eu tenho um tubo, onde aqui eu tenho uma bomba e aqui eu tenho uma continuação do tubo. Eu digo que o fluxo é neste sentido, né? Então aqui eu tenho a sucção e aqui eu tenho a descarga. Então, como é que eu calculo? A energia da descarga menos a energia da sucção, e aí eu calculo através desta fórmula aqui. Que a energia aqui vai ser ZD menos Z da sucção mais VD ao quadrado menos da
certo? Só que, ó, você pode observar que aqui ela está na linha da bomba. Então, como está na linha da bomba, eu não tenho a altura para calcular a energia potencial. Então, aqui é 0. Então, a energia vai ser VD ao quadrado menos VS2 ao quadrado dividido por 2G mais PD menos PS dividido por calor, pelo peso específico, tá certo? Isso daqui, gente, é o quê? É minha perda de carga para a minha bomba, certo? Por 2G mais PD menos PS, certo? Deixa eu colocar aqui. A altura manométrica vai ser o meu trabalho dividido pelo peso. Então aqui, ó, a gente pode calcular que a altura manométrica vai ser quem? Vai ser minha variação de pressão. Deixa eu botar nessa ordem aqui. Variação de velocidade ao quadrado do G mais a variação de pressão mais variação de Z mais, como aqui é 0, então para esse ponto vai ser ΔV 2G mais a variação de pressão mais o meu trabalho. Então aqui a gente tem a altura manométrica para a bomba, tá certo? Vamos lá, vamos ver mais ou menos um exemplo aqui direitinho. Deixa eu fazer baseado nesse aqui. Vamos lá. Então eu coloco um exemplo, né, para compreender como é que a gente faz, como é que a gente calcula a altura manométrica. Então, a partir aqui, ó, a altura manométrica vai ser ΔZ mais ΔV2 do G mais ΔP fim mais o que? Mais o meu trabalho, certo? Só que, ó, para esse exemplo, como o tanque ele é aberto, a gente diz que a pressão aí é igual à pressão atmosférica, né? Então, ó, P1 é igual a P2, que é igual à pressão atmosférica. Então, aqui a gente pode dizer o quê? Isso aqui é 0. Essa variação vai ser 0, tá? E outra coisa também, a gente pode considerar que o tanque, eles estão no níveis constantes. Então, no momento que ele está com níveis constantes, a gente considera aqui também 0. Então, o meu H2 vai ser minha variação mais a minha perda de carga, certo? Só que essa perda de carga vai ser o somatório da perda de carga da sucção mais o somatório da perda de carga do recalque. Então aqui, ó, calcule a altura manométrica total para o sistema 1 e 2 de uma vazão de 50 metros cúbicos por hora e considerar as perdas de cargas de 1 para a sucção e 3 para, então, 1 para a sucção e 3. Então eu tenho aqui uma perda de carga de 4. Mas ainda não terminou, tá? Eu quero saber a altura manométrica, tá certo? Então, meu H2 vai ser o quê? Vai ser Z2 menos Z1 mais o meu total. Então, o H2 vai ser o que aqui? Quem é Z2? Z2 é essa minha altura aqui, ó. 20, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Z2 igual a 20 menos, presta atenção, ó. Aqui, ele está abaixo da bomba. Então, o meu Z1 vai ser menos 5. O nível é o quê? É a bomba? Então, se ele está abaixo da bomba,
Então aqui eu coloquei um exemplo, né, para vocês alunos depois aplicarem para a gente poder discutir na sala de aula, tá certo? E a gente também precisa conversar um pouquinho a respeito de alguns casos que a gente pode encontrar, né? Nesse caso aqui, eu tenho um caso onde os níveis dos tanques, né, eles estão iguais, no mesmo nível. Então, quando eles estão no mesmo nível, a gente sabe que a pressão, como ele é aberto, a pressão aqui vai ser igual à pressão atmosférica, como é a variação vai ser zero, e como está no mesmo nível, a gente também tem o que? A velocidade igual a zero. Então, para tanques no mesmo nível, a gente tem que a altura manométrica vai ser igual à perda de carga, tá certo? Da sucção mais a perda de carga do decal, da descarga, tá certo? Então aí a gente tem um somatório das duas perdas de carga. Para esse outro caso, a gente tem o tanque elevado no recalque. Então aqui eu tenho o tanque 1 e o tanque 2. Para esse caso, que é exatamente o caso que a gente fez aqui, ó. A gente tem a variação, né, da altura, né, do energia potencial, mais a minha perda de carga total, que é o somatório da minha perda de carga de sucção mais a minha perda de carga de descarga. E por fim, a gente tem o rebaixado, né, que é o inverso do outro, né, quando a gente vê que ela está abaixo do nível da bomba. E para a gente poder saber mais ou menos uma aplicação para selecionar essa bomba, o que é que a gente faz? A gente pega a curva de projeto, ou seja, através desse dimensionamento, né, que eu fiz aqui, a gente consegue fazer a curva de altura manométrica em relação à vazão, e essa curva a gente projeta em cima da curva da bomba, né? Então, quando você compra uma bomba, ela tem lá as especificações, potência, diâmetro. Então, no momento que a gente dimensiona para saber qual tipo de bomba a gente vai utilizar, a gente pega o gráfico e coloca, sobrepõe em cima do gráfico da bomba. E aí a gente consegue ver, né, se essa bomba é ou não ideal para a aplicação desse processo. Então seria basicamente isso, tá? Como também a gente pode calcular a potência e o rendimento da bomba, né? O rendimento da bomba, ela é calculada pela potência que a bomba cede para o fluido, dividido pela potência que a bomba gera, ou seja, em cavalo, né? Então, quando a gente compra uma bomba, tem lá 10 cavalos, 20 cavalos, então essa aí é a potência da bomba. Que essa potência da bomba é calculada pelo peso específico, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75, vezes o rendimento, né, global de todo o conjunto. Tá certo? E para a próxima aula, né, não vamos estender muito a aula, né, porque teve deduções de fórmula, né, um pouco mais cansativo. E na próxima aula a gente vai guardar aí para a gente conversar um pouquinho sobre transporte de gases e ventiladores, tá? Então, a gente falou sobre transporte de líquido, né, de bombas, e aqui seria o transporte de gases. Então, os transportes de gases a gente tem os ventiladores, que tem centrífugas e axiais. Então, aí a gente tem lâminas planas, lâminas curvadas, tipos de disco, tipos de hélice, né? Então aí a gente deixa para a próxima aula, até porque também é um tema que tem deduções de fórmula, né? Tem deduções de balanços de energia, e a gente ia acabar estendendo muito essa aula. Então achei melhor aí para a gente deixar para a próxima aula. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o desempenho do ventilador, sobre a equação da energia, sobre a curva característica, que é para determinar qual tipo de ventilador é utilizado para determinado projeto, como também compressores, né? Então existem compressores de deslocamento positivo e dinâmico, que basicamente é um pouco parecido com a definição de bombas também, tá certo? Quando a gente fala de bombas de deslocamento positivo e de bombas de deslocamento não positivo, tá? Então a gente tem os alternativos e rotativos, né? Centrífugos e axiais. E também iremos falar um pouquinho sobre o princípio da compressão de gás, a equação de energia, né, o balanço de energia também com deduções de fórmula, tá? Então realmente, para não estender muito, eu achei melhor para a gente ficar para a próxima aula. Também sobre curvas, para ver qual o melhor compressor
compressor que se enquadra com aquele tipo de projeto, né? E também determinar a potência do compressor. E aqui, por fim, eu termino a aula, tá certo?